Casamento, uma dica para evitar toda mágoa. Se você deseja tirar toda a mágoa do seu coração, se você deseja fazer com que o seu casamento seja mais saudável, e se você percebe de alguma forma que o seu cônjuge pode estar nutrindo esse mesmo sentimento em relação a você, talvez seja interessante que você continue mais alguns minutos com a gente, a fim de que você possa aprender uma dica simples e rápida para que esse sentimento não se agigante dentro do seu coração, que esse vírus não invada a sua casa nem o seu relacionamento conjugal. Fique, portanto, mais alguns minutinhos com a gente e você não estará perdendo seu tempo, ao contrário, você estará agregando valor na sua vida conjugal. O casamento foi criado por Deus, mas deve ser experimentado por seres humanos. O casamento é maravilhoso. Os problemáticos somos nós, aqueles que compõem o vínculo conjugal. E é exatamente por isso que, às vezes, na vida do casal, a gente percebe que vai acontecendo determinadas situações que vão gerando complicações, sentimentos de ressentimento, sentimento de mágoa na vida daqueles que fazem parte do vínculo conjugal. A vida do casal é, às vezes, como um vulcão. Está tudo muito bem, parado, tranquilo, mas às vezes também o vulcão entra em erupção e não há casal que não passe por isso, não há casamento que não tenha de alguma forma que experimentar os tempos de fogo, os tempos de fumaça, o tempo de tempestades. Isso faz parte, e não é somente do seu casamento, faz parte de todo o casamento. A primeira marca do ser humano é que nós somos pecadores. Essa é a verdade. E o que é ser pecador? Ser pecador é não ser como nós fomos programados para sermos. Deus, quando nos criou, nos fez perfeitos, mas nós perdemos essa semelhança absoluta com o Deus que nos criou quando escolhemos seguir as orientações do adversário, do inimigo, acreditar mais no que a serpente dizia do que nas orientações de Deus. E então nós passamos a ser pecadores. E o casamento é feito de dois pecadores que convivem um com o outro. E se dois pecadores estão convivendo um com o outro, não há como não acontecer dificuldades e problemas. O natural na vida do casal é ter problemas, porque são dois pecadores convivendo um com o outro. Na relação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não há dificuldades, não há problemas, não há crises. O relacionamento deles não entra em erupção, porque eles são perfeitos convivendo com perfeitos. Mas, ao contrário do que acontece com a perfeição relacionada à Trindade, nós nos relacionamos com pessoas que são falhas, como nós somos falhos também. Convivemos com pessoas que são iguaizinhas a gente. Exatamente por esse fato que no casamento, assim como em qualquer outro relacionamento, no casamento talvez com mais intensidade, acontecem e surgem os problemas, as crises, as dificuldades relacionais, porque nós convivemos mais com aquele com quem estamos casados. Mas todo relacionamento passa por dificuldade, porque todo relacionamento é feito de homens, não é? Se nós não quisermos ter problema, a gente compra um peixinho, coloca no aquário e vai se relacionar com esse peixinho. Não haverá crise, não haverá problema, não haverá mágoa, não é porque estamos nos relacionando com peixinhos, mas quando nós nos relacionamos com outro humano pecador como nós somos, então, sem dúvida alguma, problemas aparecerão e surgirão. E o casamento ele pode ser azedado pela mágoa. E a mágoa é sinônimo da falta de perdão. E essa é a dica principal que eu queria deixar para você nesse vídeo. Nós precisamos viver um relacionamento conjugal onde o perdão esteja sendo constantemente colocado em prática. O perdão é o fogo que incinera todo o lixo da mágoa. Às vezes os problemas vão se avolumando, os erros do nosso parceiro vão crescendo de tal forma e a gente não libera o perdão
e isso vai enchendo o nosso coração, transformando o nosso coração em um aterro sanitário. Quando esse aterro sanitário começa a produzir os seus aromas característicos, isso aí chama-se mágoa. É exatamente por isso que, se nós não quisermos ter um relacionamento conjugal marcado pela mágoa, nós devemos fazer uso desse fogo que queima esse aterro sanitário produzido pelos erros dos nossos parceiros. Todos devemos ter uma fogueira preparada para jogar o lixo dos nossos amigos a fim de queimá-los. Se quisermos ter amigo, devemos ter uma fogueira preparada para os lixos que eles vão nos entregar. E se quisermos ter um relacionamento saudável, ter marido, ter esposa, precisamos também ter uma fogueirinha preparada para lançar as suas falhas. E o nome dessa fogueira chama-se perdão. O perdão não cura a ferida que foi feita como que de uma forma milagrosa, mas inaugura o processo de cicatrização. É o antihistamínico que nós tomamos contra as coceiras que às vezes o nosso parceiro gera no nosso coração. E o perdão deve ser vivenciado de tal forma que ele não acusa acerca dos erros que já foram cometidos. Perceba a história do filho pródigo que pecou contra seu pai de maneira efetiva e robusta. Quando ele retorna para casa arrependido, o pai não o acusa, o pai não joga na cara aquilo que o filho fez, os erros cometidos, os pecados proferidos. Ao contrário, o pai recebe o seu filho e entrega-lhe um anel, sandálias e faz uma grande comemoração. Assim deve ser também a nossa postura em relação ao nosso cônjuge. Quando a gente perdoa, a gente não fica todo o tempo trazendo de novo à baila os erros cometidos, os problemas causados, as falhas encontradas, mas a gente perdoa e perdoa de uma vez por todas. A palavra de Deus nos ensina que quando Deus perdoa de maneira absoluta e não fica relembrando, não fica reiterando, não fica acusando, não fica jogando diante de nós aquilo que fizemos de errado. Não levanta com o dedo em rixe para nos acusar dos erros que fizemos no passado. E a gente precisa ter a consciência que muitos dos erros dos nossos cônjuges foram feitos possivelmente devido a uma situação que ele estava experimentando e que a gente talvez nem soubesse. Quem perdoa é a mais realista das pessoas, porque sabe de fato quem é, e sabe que é barro, e sabe que falha, e sabe que tem suas próprias dificuldades. E quando a gente conhece as nossas próprias falhas, fica mais fácil a gente perdoar as falhas dos nossos amigos, as falhas das nossas esposas, dos nossos maridos. O problema existe quando nós nos achamos muito bons, quando a gente acredita, quando a gente acha que a gente é perfeito, que não falha, que não erra, que não tem dificuldades, que não tem problemas, que tudo que faz sempre faz de maneira perfeita. Essa característica, sim, dificulta a liberação do perdão. E a gente não pode se esquecer também que, às vezes, uma ação equivocada, um problema, uma falha que foi feita contra nós, ela pode ter sido motivada por uma situação específica vivenciada pelo outro que a gente nem sabe muitas vezes. O outro, de repente, falou uma palavra que não devia, falou uma palavra que não devia falar, disse algo que não deveria ter sido dito, tomou uma postura qualquer inadequada, mas a gente não tenta se aprofundar na situação específica que ele estava vivenciando naquele momento. A gente só consegue sentir o que a pessoa sente quando a gente entra completamente dentro daquela pessoa para poder compreendê-la melhor. Certa vez uma criança estava num trem e chorava muito, e gritava, e berrava, e as pessoas olhavam para o pai e diziam: mas que menino mal educado, que menino sem limites.
não para de chorar a viagem toda, está cansando, as pessoas querendo dormir e essa criança fica agindo dessa forma. O pai se levantou então, depois de muito cansaço, e disse: queridos, eu peço desculpa a vocês, mas é porque nós estamos indo sepultar a mãe da criança, minha esposa, que acaba de falecer. Então a criança teve esse comportamento, as pessoas do trem não sabiam o que é que estava se passando. E muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente não sabe o que é que está se passando na vida do outro e nos levantamos para julgar as suas ações, nos levantamos para fazer uma acusação específica, sem tentar compreender aquilo que ela possa estar vivenciando, os problemas que ela possa estar experimentando naquele momento específico. Então é interessante que a gente faça esse exercício também de se colocar no lugar do outro, de tentar entender a motivação do outro, aquilo que gerou aquele tipo de comportamento. E o perdão ele não é um ato, é uma forma de você encarar a vida. Não é um ato específico, é um processo. Nós devemos encarar corretamente a vida, entendemos quem somos, entendemos com quem convivemos e nessa dinâmica nós vamos ter a visão clara de que nós precisamos colocar em prática a ação de perdoar. E quem não quiser perdoar dificilmente vai conseguir conviver, porque as falhas são tantas dos nossos amigos, dos nossos parceiros, que isso impedirá a convivência, a sensação, o sentimento de mágoa impedirá a convivência, a não ser que a gente faça aquilo que Deus nos manda, que é perdoar. Quantas vezes devemos perdoar um irmão? Pedro, é o que a palavra de Deus ensina, Pedro faz esse questionamento a Jesus. 7 vezes Jesus, como era prática na cultura judaica, Jesus responde, né? A palavra de Deus ensina dessa maneira, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, é uma dinâmica, é um processo, é uma forma de vida. O perdão ele não é uma ação isolada, é uma dinâmica, é um processo. A gente vive e nessa vivência a gente vai vivendo e vai perdoando se a gente quiser continuar a ter um relacionamento saudável, onde a mágoa não tenha a coroa da nossa vida, mas que a gente possa ter vida e vida abundante. Fica, portanto, essa dica aí para você que deseja ter um casamento saudável, que deseja conviver bem, que deseja conviver bem por muito tempo. A gente às vezes começa convivendo bem, mas quando as falhas vão surgindo, a gente vai tendo que perdoar para não permitir que a mágoa surja e azede o nosso relacionamento conjugal. Eu vou deixar aqui em cima também um cartão para que você possa acessar um vídeo interessante que talvez seja útil para você. 3 dicas de como melhorar o seu casamento. Hoje nós falamos acerca do perdão, acerca de como evitar a mágoa no casamento, mas há muitas outras coisas que nós podemos fazer também para que a gente possa ter um casamento cada vez melhor. Um grande abraço para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e quiser fazer, fique à vontade. Um abraço.